E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a 2020, bem-vindos ao canal do Monteiro. E aqui nós estamos com casa nova, cara nova, novos cenários, novos arranjos. E eu estou aqui esperando você para poder assistir esse ano que será muito especial, o ano da sua aprovação. E a nossa primeira aula de hoje, trovadorismo. Tá sabendo do assunto? Então vem comigo e seja bem-vindo a 2020. E aí galera, tudo bem? Começando a aula, antes de mais nada, se inscreve lá no canal, dá um clicadinho aí, estamos começando esse ano tão especial, tão importante, e com você se inscrevendo, você participando, interagindo e claro, acrescentando, trazendo sugestões, trazendo o seu olhar para que esse canal se enriqueça. Então curte o canal, se inscreve nele, quanto mais você curte o vídeo, tem aluno que fala assim, para que eu vou curtir o vídeo? Quando você curte o vídeo ele acaba sendo indicado pelo YouTube para que outros jovens, outras pessoas assistam. Então, quanto mais curtidas eu tenho, mais o YouTube ele percebe que o vídeo tem valor, tem conteúdo e ele pode ser sim indicado para que outros estudantes, outros alunos assistam. Então, não basta visualização. Dá aquela clicadinha aí, dá likezinho e, claro, se inscreve. Toda semana tem aula, toda semana tem conteúdo. E aí você pode me acompanhar e quero te ajudar na sua aprovação, beleza? Então vamos lá, a aula de hoje é trovadorismo, uma aula que eu estou devendo desde o ano passado, quer dizer, eu acho que desde o ano retrasado, quando eu comecei o canal, muitos alunos me perguntavam, pô Monteiro, não tem aula de trovadorismo. Realmente, não tinha no canal, estou inserindo esse ano na playlist. Trovadorismo é muito importante que nós entendamos o quê? Ele está relacionado, o seu estudo, normalmente quando o professor te apresenta o trovadorismo, ele te apresenta relacionando ao início da literatura portuguesa. Quando começou a literatura portuguesa? Quando que a literatura portuguesa ela ganhou essa sua importância? Isso está muito relacionado à formação do Estado português mesmo, lá por volta de 1114, mais ou menos, século XII. E aí o trovadorismo, ele tem essa questão da poesia e da música. Normalmente dentro de um contexto, e aí que tem, né, essa questão do contexto da poesia e da música, porque são as chamadas cantigas que serão produzidas pelos trovadores. Pessoas, cavaleiros que, dentro de uma nova função social, até porque com a questão do fim das invasões históricas que eram tão comuns, muitos cavaleiros ficaram sem uma função estabelecida e acabaram se tornando nobres e vão produzir, aí no caso, textos em que valores da cavalaria serão trazidos para dentro da produção poética. Então, você está estudando trovadorismo? Se liga aí. Seu início está lá por volta do século XII. Qual é o contexto histórico do trovadorismo? O contexto histórico tem a ver aí feudalismo, e aí você já deve ter estudado feudalismo em relação à questão dos feudos, das terras, dos nobres, e que você nessas relações feudais, você tinha o senhor, que era o dono da terra, e você tinha as pessoas que trabalhavam na terra de forma serviçal, de forma servil. E você tinha um outro contexto, que é o contexto do teocentrismo. Com o fim das grandes invasões, a Igreja Católica ela se fortaleceu, ela se construiu e ela se colocou como uma ideologia predominante dentro da sociedade europeia. Teocentrismo e feudalismo são duas marcas desse período histórico. Agora, quando você fala em trovadorismo, eu quero estudar o trovadorismo português, eu tenho que lembrar que as cantigas medievais elas serão divididas em dois grupos. E aí que está, né, dentro da Península Ibérica, daquele contexto Península Ibérica, alguns vão usar o galaico português, ou seja, o galego português, que era a língua da época. Por isso que você pega o texto para ler, você acaba estranhando e fala, eu não entendo nada que está escrito, porque é uma versão da época, da língua falada na época. E, veja bem, eles se inspiram nas cantigas provençais, da região de Provença, eles vão tirar inspiração para produzir as suas cantigas, que serão divididos em dois grupos. Quais são os grupos? Aqui na minha mão. No primeiro grupo, você terá as chamadas cantigas líricas. Elas se dividem em dois grupos. Eu tenho a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Desse outro grupo, eu tenho as chamadas cantigas satíricas. Elas se dividem em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Bem, o que elas têm de diferente? Eu posso sinalizar para você que é muito importante, ao ler o texto, você procure perceber o quê? Nas cantigas líricas de amor,
Normalmente, o eu lírico masculino estará sofrendo por um amor não correspondido, por uma coita, ele está sofrendo uma coita de amor. A mulher é a sua senhora, a quem ele promete um caráter servil, de servir essa mulher amada, porque esse amor aí, veja bem, a mulher não pode ser solteira, a mulher tem que ser casada. E é a questão porque a mulher solteira estaria desonrando a mulher. Então ele vai justamente cortejar a mulher, falar quanto a mulher ela tem uma beleza física, moral, ela tem uma postura social que gera admiração, que gera justamente a paixão e que faz o poeta sofrer porque ela é inacessível. Dentro desse jogo do eu lírico masculino, se referindo à sua senhora, há todo um código de cavalaria que ele vai colocar justamente esse caráter servil. Ele vai justamente ter a honra, ele terá a nobreza, valores que serão reforçados nas estruturas cantigas. Já a cantiga de amigo é diferente. Na cantiga de amigo, eu tenho um eu lírico feminino. Veja bem, eu lírico é o sentimento presente na canção, do texto. Esse eu lírico feminino, apesar de ser feminino, quem escreve é um homem. E aí você pode estar se perguntando, mas Monteiro, como é assim? O cara é homem e está escrevendo como se fosse uma mulher? Cara, isso é até comum até os dias de hoje. Caetano Veloso, Chico Buarque, são dois compositores que escreveram várias músicas dentro do século passado, nosso século ainda. Eles compuseram várias músicas em que eles utilizam o sentimento feminino para expressar justamente o quê? Saudade. A saudade de um amor concreto. Ao contrário do amor lá na cantiga de amor, o que é um amor desejado, mas não correspondido, você tem aqui justamente o quê? Um amor que já existe. Essa mulher lamenta porque o homem está ausente, e normalmente ele está ausente por quê? Porque era muito comum na época as batalhas, as guerras, e os homens eles normalmente saíam e as mulheres ficavam à espera do retorno desse homem. Então a cantiga de amor e a cantiga de amigos são cantigas que falam de amor, mas numa abordagem diferente. Enquanto um lamenta aquilo que não tem, aquilo que não é correspondido, o outro tem o amor, mas que o amor está distante, partiu, e por isso é chamado de amigo. Lembrando que a palavra amigo, nessa época, era o nome do amante, namorado, ao contrário dos dias de hoje. Apesar que muitas vezes as pessoas confundem isso aí. Mas vamos lá. E a cantiga que nós chamamos de satírica? As cantigas satíricas elas são divididas em escárnio e maldizer. Quando você pega as cantigas em que o eu lírico, quem escreve, coloca no texto uma crítica direta, apontando a pessoa, que pessoas são essas? Normalmente são nobres, são padres, freiras, pessoas de uma certa representação social. Se eu coloco o nome da pessoa, dizendo quem é essa pessoa, dando nome aos bois, eu tenho lá a chamada cantiga satírica de maldizer. Se eu não cito o nome da pessoa, aí é a chamada cantiga de escárnio. São dois tipos de cantigas cujos registros são parcos, são poucos. Se você pegar os livros de literatura, você verá que normalmente os textos são os mesmos. Por isso que eu gosto de usar nas aulas o cancioneiro de hoje. Eu pego, por exemplo, o Latino, em que ele fala mal da Renata, ou a Ana Carolina que fala mal da Joana, e que ela fala por que não gosta de Joana, ou por que o outro critica a Renata, eu vou falar que aquilo ali tem a ver com a chamada cantiga de maldizer, porque eu estou criticando a pessoa e não digo o nome dela. Agora, se você pegar aquelas músicas da época da ditadura, Chico Buarque tinha muito dela, e outros compositores, Capinã, eles usam muitas metáforas para fazer suas críticas e não dar nome aos bois. Como ele não dá nome de quem ele está criticando, mas ele apenas sugere através de metáforas, metonímias, aí você tem uma outra cantiga que é a chamada cantiga o quê? De escárnio, porque eu faço a crítica indireta. Nem sempre quem é o criticado fica sabendo que está sendo criticado. Aí você pode estar pensando, tá bom, você falou de Caetano Veloso, você falou de Chico Buarque quando falou de cantiga de amor. Cantiga de amigo, desculpa. E a cantiga de amor? Cara, qualquer música sertaneja, sertanejo universitário, música de pagode, todas essas músicas que você ouve no rádio hoje, todas elas servem de exemplo para as cantigas de amor. Então, fica ligado que quando você fala em trovadorismo, você normalmente está falando das cantigas medievais.
lembrar o nome dessas cantigas é fundamental, principalmente as características dela e como elas se aplicam até hoje no nosso cancioneiro. Vale relatar que nós temos ainda as chamadas novelas de cavalaria, que foram construções em que procurou-se contar a história, procurou-se relatar aventuras. Normalmente, você tem um período clássico, você tem aquele que nós chamamos de novelas clássicas, que passam desde da Grécia Antiga, e nós temos cancioneiros e nós temos relatos, romances de cavalaria, que vamos falar desde dos Cavaleiros da Távola Redonda a outras narrativas que vão enfatizar o heroísmo, a grandiosidade dos heróis. Ok? Quer saber mais? Pessoal, estuda, abre teu livro, consulta, porque é muito importante. E vai acompanhando aqui as aulas do canal do Monteiro, porque nós vamos falar sobre diferentes assuntos. Ok? Dá um joinha, se inscreva no canal e a gente volta no próximo aula. Até lá!